Igreja abrisse suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos saber o que iremos falar sobre hoje. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vocês em casa também, vocês podem pegar as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, 27 e 28. Vamos ver a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Opa, vamos dar uma pausa por aqui. O que foi que Deus disse para aquele casal, quando Ele os criou, pôs ali no Éden? Multiplicar, encher toda a terra. Se Deus era o pai de Adão, o pai de Eva, e Ele próprio uniu ali os dois em matrimônio, Deus falou assim: olha, tenham muitos filhos, povoem a terra é de vocês, vocês são os meus filhos, ou em outras palavras, né, deem-me muitos netos. Provavelmente deve ter sido as palavras de Deus assim para aquele casal. Então Deus deu a ordem para eles terem filhos, crescer e multiplicar a terra. Agora vamos raciocinar comigo aqui uma coisa. Naquele momento, quando Deus falou, direcionou essas palavras para aquele casal, eles estavam em pecado ou estavam em santidade? Eles estavam em santidade. Muito bem, meus amados irmãos. Se aquele casal, na santidade que eles estavam, na bênção do Senhor, ao eles agora multiplicar, ter filhos, como que seriam os filhos deles? Se eles não tivessem caído em pecado, seria como? Santos. Seriam perfeitos e seriam abençoados pelo Senhor. Ou seja, os seus filhos seriam uma bênção, porque os pais eram uma bênção para o Senhor. Só que aconteceu uma coisa muito triste. O homem pecou, a mulher pecou, e agora, o que aconteceu com os filhos que eles tiveram? Nasceram todos no pecado também. Vocês podem ver que o primeiro filho, o primogênito, ele se perdeu devido à conduta pecaminosa. Mas ele herdou essa conduta pecaminosa de quem? Foi de Deus? Não. Herdou dos pais. Meus irmãos, ter filhos é bênção de Deus, mas a questão é, o que o meu filho herdará de mim? Certa ocasião, na Grande Natal, saudações a toda a população de Natal, minha família que mora lá também. Certa ocasião, eu devia ter aproximadamente uns 24 anos, eu devia ter nessa faixa etária ali. E aí, eu vindo do trabalho, tinha uma bicicleta, eu parei ali, próximo daquela escola União do Povo, acho que os irmãos conhecem, aquela escola que tem lá. Bem de frente tinha uma bicicletaria, era o Neném Bicicletas, ele tinha ali uma oficina de bicicleta. E ali tinha um garoto, aproximadamente de uns 12, no máximo 13 anos. Eu devia ser, acho que 10 anos, 11 anos mais velho que esse garoto, aproximadamente assim. Um menino magrinho, pequenininho, né? E aí estava todo bravo no telefone, mas bravo mesmo, né? Brigando ali, eu acho que não sei com quem. Disse assim: olha, eu larguei daquela mulher ali, eu já estou pagando a pensão do menino para ela não me encher mais meu saco. Eu não quero mais papo com ela não. Já pago a pensão e esqueci, não quero mais conversa com ela. Eu fiquei admirado ali, olhando a situação do menino ali, conversando no telefone, ali bravo e tal, né? E aí quando ele desligou o telefone, eu disse assim: ô meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, não quero ser intrometido não, né? Mas você é tão garotinho, rapaz, mas o que aconteceu com você? Você por um acaso já é pai? Aí ele respondeu para mim assim: foi um vacilo que eu dei, doido, foi um vacilo que eu dei, meu irmão. Eu estava meio embriagado nessa época lá, e foi um vacilo que eu dei, mas não queria fazer isso não. Eu disse: mas meu amigo, você não se preveniu? Não me preveni não, meu irmão, eu estava muito doido nesse dia aí. Estava muito louco. Mas o que um garoto de 12 anos, que respondeu para mim que estava muito doido, muito louco, estava embriagado, teve um filho, o que esse rapaz esse garoto, ia transmitir para o seu filho também? Ou seja, o que o seu filho também ia herdar do pai?
Muitas pessoas, inúmeras pessoas se preocupam assim: ah, eu quero dar uma vida boa para o meu filho, eu quero colocar meu filho na natação, eu quero colocar meu filho no inglês, eu quero colocar meu filho na melhor escola, eu quero que meu filho jogue futebol, eu quero que meu filho pratique uma arte marcial, enfim. É a maioria dos pensamentos dos pais. Mas olhe para si mesmo: será que é só isso que o meu filho necessita? Como que deve estar o meu caráter? Como que deve estar o meu psicológico? Como que deve estar a minha conduta para com Deus? Porque nós vamos descobrir hoje nesse estudo que os filhos, ele também herda a tendência pecaminosa dos seus pais também. E é tão bem claro, assim como a misericórdia de Deus, como nós vimos lá no quinto mandamento: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Meus irmãos, a tendência pecaminosa também dos pais é herdada também de terceira até quarta gerações dos seus filhos. Antes de nós pensarmos, hoje nós vamos falar sobre o legado dos pais aos filhos. O que eu estou deixando para o meu filho? Será que eu apenas estou entregando para o meu filho um pote de ouro ou uma herança que contenha muitos dólares, assim, em outras palavras? Porque se eu entregar ali, para você ter uma ideia, quando Adão e Eva estavam na santidade, seria muito bom ter os filhos na santidade. Mas agora, sobrevindo o pecado sobre eles, aí então aumentou a dificuldade de educação para eles. Eu devo olhar para mim mesmo, olhar dentro de um espelho e perguntar para mim mesmo: será que eu tenho a capacidade de educar um filho na vida pecaminosa que eu tenho e no mundo como está? As pessoas perguntam: não vai ter filho? Não vai ter filho? Bom, como eu acabei de mencionar, a coisa mais fácil que tem é você ter um filho. Uma mulher pode ter filho sem nem ao menos casar com um homem, sem nem ter contato com o homem. É a coisa mais fácil, porque inventou agora de um tal de inseminação artificial. Basta a mulher ir numa clínica escolher ali mais ou menos a característica do semblante como vai ser o seu filho, pagou um dinheiro e injetou sobre ela o sêmen do homem e ela engravidou, sem precisar casar. É a coisa mais fácil. Mas o que eu, como homem, você que me assiste como mulher, qual será o seu legado para os vossos filhos? Vamos saber aqui, porque foi revelado isso para nós. Vamos saber como deve ser o tamanho da nossa família, as pessoas, e isso é um dos pontos, meus irmãos, que se eu também não deixar um bom exemplo para os filhos que eu terei, provavelmente também pode acontecer lá na frente um divórcio e um novo casamento, uma separação também, um casal. Vamos lá, olha só. Há pais, isso falando, homem e mulher, há homem e mulher, em outras palavras, que sem considerarem se pode ou não sustentar uma grande família, enche a casa com esses pequenos seres desajustados, é isso mesmo? Que dependem inteiramente dos pais para instrução e cuidado. Isto é um grave erro, não apenas para a mãe, mas também com os filhos e a sociedade. Como a gente bem sabe, a preocupação de muitos pais é colocar o seu filho o quê? Na melhor escola possível, onde o menino possa aprender a falar inglês, outros idiomas, enfim. Mas na realidade, irmão, se a gente for estudar biblicamente, a escola principal de vosso filho, ela começa em sua casa. Existe um ditado popular que fala assim, que o costume de casa, ele vai aonde? Vai à praça. E aqui nós estamos vendo também, que muitas vezes quando um pai, uma mãe não tem condição suficiente para sustentar uma grande família, traz um grande mal para a mãe, para com seus filhos e para com a sociedade. Agora vamos falar de Eva outra vez. Eva pecou, ela foi enganada pelo inimigo, teve o seu primeiro filho, Caim, herdou a tendência pecaminosa também, e ao eles se entregar realmente às paixões carnais, se entregar ao pecado, quando ele matou o seu filho, trouxe agora um mal muito grande, aonde mesmo? A sociedade e também a sua família. A primeira mulher sofreu uma dor tão grande sobre o pecado, essa mãe chamou-se Eva. Quando ela viu o seu filho mais velho, o seu primogênito, desviando-se de Deus, zombando de Deus, desafiando a Deus e agora matando o seu irmão, raciocine comigo, como que foi a dor desta mãe? Você é mãe, você sabe perfeitamente como deve ser isso. Toda mulher que já carregou um filho dentro do seu ventre,
sabe perfeitamente ter a ideia de como é perder um filho para o inimigo das trevas. E o outro filho tirar a vida do seu próprio irmão, deve ser tido uma dor muito grande. E de lá para cá as mães têm sofrido com essa dor terrível do pecado. Olha só, os pais deviam ter sempre em mente o bem futuro de seus filhos. Não deviam ser compelidos a devotar cada hora ao opressivo trabalho, a fim de prover necessidade da vida. Antes de aumentar a família, olha só, antes de aumentar a família, eles devem pensar se Deus é glorificado ou desonrado com o trazerem filhos ao mundo. Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante todo o tempo de sua vida de casados. Eles devem pensar: o que eu estou colocando no mundo? Será que eu estou trazendo no mundo filhos que vai ser uma bênção ou será uma maldição? Como que deve ser o meu caráter também? Porque nós estamos vendo aqui, deixou bem claro, depois eu posso mostrar os textos para os irmãos, que a tendência pecaminosa também é herdada nos filhos. Vocês podem ver, quando Lia casou com Jacó, o que ela tinha de Raquel? Ela tinha uma inveja muito grande, porque a atenção de Jacó era direcionada para Raquel. Quando Lia teve os seus filhos, o que os filhos de Lia herdou da mãe? A inveja também. A inveja que levou uma ruína à sua família, e eles levaram também a uma ruína também do seu irmão mais jovem. Vendeu o seu irmão para ser escravo, ou seja, a inveja que era de Lia, agora entrou também nos seus filhos. Que coisa pesada, né? Vamos continuando aqui, ó. A saúde da mãe é importante. Olha só, em vista da responsabilidade que recai sobre os pais, deve ser cuidadosamente considerado se é melhor trazer filhos à família. Tem a mãe suficiente força para deles cuidar? Irmãos, eu aprendi uma coisa nesta vida, que eu devo valorizar também a minha juventude. Por que a juventude ela passa tão rapidamente? É porque eu e você não cuidamos também dessa juventude. É por isso que existe agora o envelhecimento precoce. Por isso que muitas mulheres envelhecem muito rápido, porque agora não prezam a si mesmas. Não pensam realmente: olha, será que eu como mulher, eu estou preparada para trazer uma criança ao mundo? E você como homem, você como rapaz que quer ter filho, será que você está capacitado? Só que as pessoas vão colocando o filho no mundo, vão colocando. E aí a tendência pecaminosa vai sendo herdada sobre os filhos, e a sociedade está nessa condição em que nós vivemos hoje. Existe mais pessoas pecaminosas do mundo do que aqueles que são convertidos ao Senhor. Os convertidos são bem pouquinho. Diz mais assim, ó: e pode o pai dar-se a prerrogativa de bem modelar retamente e educar a criança? Meus irmãos, existem aqueles homens, aqueles pais, que têm a preocupação tão grande de evangelizar o mundo todo, de pregar o evangelho, ganhar almas para o reino dos céus, trazer pessoas para a igreja, mas quando chega dentro de casa, ele não se preocupa em salvar os seus filhos e salvar a sua família. Ele tem a preocupação de procurar salvar pessoas no mundo afora, mas dentro de casa ele não procura salvar os seus filhos. Será que ele tem capacidade de ser um pai? Será que ele tem capacidade realmente de trazer educação para o seu filho? Diz mais assim, ó: quão pouco é destinado da criança considerado. A satisfação da paixão é o único pensamento, e cargas são impostas à esposa e mãe, que eliminam a vitalidade e paralisam a faculdade espiritual. Com a saúde enfraquecida e o espírito desencorajado, ela se cerca de um pequeno rebanho, do qual não pode cuidar como devia. O que acontece então com essas crianças? Olha só, faltando-lhes a instrução que deviam ter, eles crescem para desonrar a Deus e comunicar outros males de sua própria natureza, e assim se forma um exército que Satanás maneja como bem entende. Já pensou? Eu estou cercado no pecado. A pobre mulher também, sem condição de trazer um filho ao mundo, coloca filhos, 1, 2, 3, 4, vai formando um exército, como nós estamos vendo aqui, que Satanás maneja como bem entende. Olha o que aconteceu com Caim.
Olha o que aconteceu também com os filhos de Lia. Satanás agora fez todos eles de marionete e trouxe um mal muito grande para a sociedade que há no mundo. Uma coisa terrível, né? Será que eu tenho capacidade realmente? Irmãos, eu aprendi uma coisa também nessa vida. A vida me ensinou uma coisa, que eu posso salvar o meu filho sem antes mesmo de colocar ele no mundo. Eu posso fazer isso. Porque no momento que eu coloco um filho no mundo, a minha responsabilidade cresce. Irmãos, quando me casei, quando me uni com a minha esposa, a minha responsabilidade aumentou. Quando eu olhava para ela, eu dizia assim, nossa, eu estou tomando uma responsabilidade que eu não posso deixar de cumprir com o voto que eu fiz no altar. Mas agora, quando eu coloco um filho no mundo, agora a minha responsabilidade aumenta ainda mais, porque eu teria a obrigação de salvar o meu filho. Essa é a minha responsabilidade. Eu não posso agora só colocar essa carga. Se eu coloquei um filho no mundo, não posso dizer para a minha mulher, olha, você agora vai educar essa criança. Não, a responsabilidade é dos dois. Ela não conseguiu ter esse filho sozinha, ela conseguiu com você. Então a responsabilidade recai sobre os dois. Mas muitos pais falam assim, olha, se meu filho está nessa condição, a culpa é sua. Não, não diga isso. A culpa também é sua. A culpa é dos dois. Vamos continuando aqui, ó. A lei da hereditariedade, olha só. Os filhos também herdam também isso, ó. A condição física e mental dos pais é perpetuada nos filhos. Olha só, meus irmãos. Irmãos, como eu sempre digo, olha, me dê um carro para dirigir, me dê um cargo na sua empresa, mas não me dê um cargo de pai, não me dê, porque é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade enorme. Vocês podem ver que Deus foi misericordioso ali com Abraão. Abraão, o que ele queria ser? Ele queria ser pai. A vida inteira, o sonho daquelas épocas, daquelas pessoas, era de casar e ter muitos filhos. E Abraão, ele queria ter um filho. Ele queria ser chamado de pai. Só que Deus estava olhando para Abraão e disse, olha Abraão, você não está preparado para ser pai agora. Você deve aprender mais. Irmãos, olha só. Quando fui comprar meu carro, né, eu recebi ali da mão da concessionária, ali um caderninho assim, bem grande, que tem uma página assim enorme. E ali chama-se manual de instrução. O cara entregou para mim e disse assim, você é o novo proprietário, toma esse manual aqui, leia de capa a capa para você aprender como você deve manusear o seu carro. Quando aparecer ali alguma coisa ali informando na luz do painel, significa que tem algo errado. Então está aqui esse manual de instrução para você não ficar sem conhecimento daquilo que você acabou de comprar. Mas e aí? A mesma coisa também funciona. Se eu quero ter um filho no mundo, se eu realmente quero ter uma esposa, quero ter uma família, então leia o manual de instrução chamado Bíblia Sagrada. Tudo está entregue para você. Por isso que a Bíblia falou assim, que bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escritas. Porque julgaste nela também a vida eterna. Então, se eu quero ter um filho, eu devo pensar, como que o céu ensina? O céu ensina assim para mim e para você. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por eles. E aí então, Abraão queria ter um filho, mas Deus dizia assim, Abraão, você não está preparado para ser pai ainda. Irmãos, Abraão teve que aprender de verdade, ele passou muitos anos. Quando ele já estava numa idade, já quase chegando à velhice, já estava velho, Deus falou assim para ele, olha Abraão, de ti farei uma grande nação. Ele olhou para ele assim, mas como? A minha esposa, a minha única esposa, ela não tem condição de ter filho. O ventre dela é fechado, o útero dela é fechado. Não tem capacidade. Não tem condição de ser pai agora. Como? Aí ele duvidou. Acabou fazendo uma coisa que não devia. Tendo um caso com uma serva dele, casando com a sua serva, tendo um filho. Mas não foi isso que Deus queria. Deus prometeu que ele ia ter um filho, mas por isso que ele não deu antes, porque ele não estava preparado. E aí então, ele se preparou, quando Deus realmente esvaziou Abraão de toda a contaminação, de todo o erro, de todo o seu eu. Quando Deus viu que ele estava preparado para ser pai, agora Deus deu para ele o filho da promessa.
E agora eu faço uma pergunta para a congregação e para você que está em casa: por que Isaac foi uma bênção na vida de Abraão? Alguém pode me responder, congregação? Abraão era uma bênção para Deus. Ele se esvaziou, ele tirou todo eu, toda a incredulidade, toda a hipocrisia foi se afastando de Abraão. Ao ele tornar-se uma bênção para Deus, Isaac foi uma bênção também na sociedade e para seu pai. Vocês podem ver que é tão bem claro que todas as ocasiões que Isaac falava assim, meu pai, disse que era uma alegria muito grande para o coração daquele pai. E a coisa mais alegre para um pai, para uma mãe, o momento mais alegre de um pai e de uma mãe é quando ela vê os seus filhos seguindo o caminho do Senhor. Se você que está em casa me assistindo nesse momento, se você quer deixar seu pai muito orgulhoso, se você quer deixar a sua mãe orgulhosa, então sirva a Deus. Não desvalorize o sacrifício que eles têm feito para vocês. Mas se eu quero que os meus filhos sejam uma bênção, agora eu puxo também a orelha dos pais. Assim como na semana passada nós falamos sobre o namoro, sobre os jovens, e que a estrutura de um casamento começa em um namoro, também eu devo puxar também a orelha dos pais. Seja uma bênção para Deus. Porque se você for uma bênção para Deus, Ele prometeu assim, que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é uma promessa não do irmão Tony, mas é uma promessa de Deus. Vamos lá. Muitos pais são lamentavelmente ignorantes. Agora começou a pesar aqui o negócio. Ó. Vamos ver por que tem muitos casais no meu tempo hoje, em nossa época, que estão se separando porque eles aprenderam isso com quem? Aprenderam também com seus pais. Aprenderam com seus pais. E nós estamos vendo, deixamos bem claro aqui que o pai, a mãe, eles devem ser uma inspiração para os vossos filhos. Deve ser uma inspiração. Olha só, os que têm a seu cargo a propriedade de Deus na alma e corpo dos filhos formados à sua imagem, devem erguer barreiras contra a condescendência sensual deste século, que está arruinando a saúde física, moral de milhares. Irmãos, agora vamos voltar ao estudo anterior. A gente viu que todos aqueles realmente que querem entrar para o casamento, querem ser marido, querem ser esposa, querem ser esposo, eles devem aprender aonde mesmo? No namoro, construindo ali aquela estrutura, para que quando eles puderem entrar, eles começarem santo e ter uma vida de casal também santo. E assim também, para que eles possam tornar um pai e uma mãe abençoados por Deus, eles devem entender também que eles estão mexendo com coisa sagrada e com coisa séria. Eles devem pensar assim, olha, será que eu vou também trazer a santidade para os meus filhos? Como que é o meu caráter? Irmãos, eu ouvi uma conversa, que é comprovada cientificamente, eu não sei comprovar isso para vocês, mas eu achei também engraçado isso. Disse que até os animaizinhos domésticos que eu cuido em casa, ele também herda também as coisas do seu dono. Eu não sabia disso, é uma coisa incrível. Então, se os animais que eu crio, eles também herdam algumas coisas do seu dono, e o filho que eu tenho? E a filha que Deus me deu? O que será que ela está herdando de mim? Não é? Olha só, a pais se deixam de dar aos filhos a educação que Deus tornou o vosso dever dar-lhes, tanto para o preceito, como por exemplo, se o filho é uma bênção do Senhor, e se você teve um filho, e se Deus permitiu você ter filho, então meu querido amigo, minha querida amiga, Deus agora falou para você, que você deve ser um exemplo, tanto por preceito, como também, por exemplo, muitos filhos de Abraão também, de Adão também se perdeu. Mas por que isso? Porque ele também desobedeceu a Deus. Muitas vezes, quando Adão ia falar para eles obedecerem a Deus, muitos filhos jogavam na cara de Adão, olha pai, o Senhor fala que Deus é tão bom, mas o Senhor também desobedeceu a Ele, e se nós estamos nessa condição aqui hoje, é porque a culpa foi do Senhor. E aí? Os filhos estavam mentindo para Adão? Não estavam. Estava falando a verdade. Mas o que faltou em Adão?
faltou obedecer os desígnios de Deus, tanto por preceito, como também por exemplo. Se eu quero que meu filho seja uma bênção, eu devo também ser uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos lá. Há uma razão para dupla compreensão e paciência. Opa! Quando eu me uno a uma mulher e quando eu quero ter um filho com ela, então todo tipo de problema tem que ter paciência e dupla compreensão. Ou seja, é os dois devem pensar, opa, se eu estou com um problema com nossos filhos, então eu e você devemos consertar isso juntos. Mas o problema de tudo, meus queridos irmãos, é que muitos pais, por falta de conhecimento, eles deixam de educar a criança, ensinar realmente as coisas corretas, quando a criança está começando a formar o seu caráter. E daí então, quando chega uma certa idade, quando a criança realmente sabe o que é bom e o que é ruim, quando acontece ali da criança ter os seus 14, 15 anos, aí os pais agora querem educar os seus filhos assim, mas esse menino puxou para quem? Por que ele é tão desobediente? Por que ele não faz isso? Por que não faz aquilo? É porque você não controlou quando ele era criança. A educação começa ali, ó, pequenininho, ele vai crescendo, crescendo. Aí você diz assim, mas eu deixo o bichinho, uma criancinha, é inocente. Opa, se você for nesse preceito, deixa o bichinho, ele vai crescendo também na desobediência. E quando você for tentar agora consertar isso, às vezes será tarde demais. Tome muito cuidado com isso. Cuidado, olha só, pais e mães, repito, podem estudar o próprio caráter nos filhos, podem muitas vezes ler humilhantes lições ao ver suas próprias imperfeições reproduzidas nos filhos e filhas. Enquanto procuro reprimir e corrigir nos filhos as tendências hereditárias para o mal, devem os pais chamar em seu auxílio dupla paciência, perseverança e amor. Quando um filho revela maus traços de caráter herdados dos pais, deverão agora eles enfurecer-se, ficar com raiva, bater nos seus filhos e dizer assim, esse menino rebelde agora começa agora a falar um monte de coisa para ele? Não deve ser assim, porque se ele herdou isso de você, ou talvez herdou isso dos seus antepassados, você agora não vai agora ficar com raiva, perder a paciência, perder o controle. Não, você tem que vigiar, pedir a Deus paciência, pedir a Deus sabedoria, para que possa agora resolver aquele problema. E diz assim, com mansidão e docilidade de Cristo no trato com os pequenos caprichosos, tende sempre em mente que eles receberam a sua obstinação como herança do pai e da mãe. Se muitas vezes o meu filho está desobediente, se muitas vezes o meu filho está rebelde, então agora eu devo ter paciência de dizer assim, olha, esse menino herdou isso de mim, herdou da minha família, herdou isso realmente dos meus antepassados, então eu tenho que ter paciência para tirar isso dele. E com Jesus, você consegue, nós conseguimos. Quero ver mais um ponto aqui, responsabilidade dos pais, influência pré-natal. Vamos saber o que é isso, No primeiro grande objetivo a ser atingido da educação dos filhos, é uma sã constituição, que prepare em grande maneira o caminho para a educação mental e moral. A saúde física e moral se acham estreitamente unidas, saúde física e moral, elas se acham unidas duas. Que enorme peso de responsabilidade repousa sobre os pais, quando consideramos que a direção por eles seguida, antes do nascimento dos filhos, tem muito a ver com o desenvolvimento do caráter deles, depois do nascimento. Irmãos, faltou colocar aqui o texto, que diz assim, que nem os anjos também não queriam essa responsabilidade de ser pai, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não coloquei esse texto aqui, mas, olha só, nós vimos também aqui nos estudos anteriores, um conselho de Paulo dizendo assim, olha, aos solteiros digo, não eu, mas o Senhor, que não procure casamento. É um conselho que ele dá. E o conselho que eu dou também, para aquele casal que não tem filho, nessa época agora, o conselho que eu dou é, não tenham filhos. Assim como Paulo falou assim, não procure casamento, porque a responsabilidade será menos para você.
Então o conselho também que eu dou, baseado na palavra de Deus, é assim: não tenha filhos, porque se você tem uma responsabilidade que você está dobrando para você e para a sua esposa, como que será meu filho na sociedade? Dia de ajuste de contas dos pais. Opa, então vai ter um dia de ajuste de contas. Vamos saber o que é isso, ó. Qual não será a cena quando pais e filhos se encontrarem no final ajuste de contas? Milhares de filhos que têm sido escravos do apetite e de vícios aviltantes e cuja vida é uma ruína moral, colocar-se-ão face a face diante dos pais, que fizeram deles o que são. Quem, a não ser os pais, terá de arcar com essa terrível responsabilidade? Muitos pais falam assim: olha, onde foi que eu errei com a educação dos meus filhos? Assim como o primeiro casal pecou, e um começou agora a arrumar uma desculpa: mas a esposa que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, eu comi, e ela me deu do fruto, eu comi. Aí a mulher colocou culpa na cobra: mas a serpente me enganou, né? E muitos pais falam assim: olha, meu filho está assim, 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 aonde foi que eu errei? É como se o pai não tivesse errado em nada, é como se a mãe não tivesse errado em nada. Bom, se você não tivesse errado, então o teu filho não teria sido nessa condição. Diz mais assim, ó: foi o Senhor que corrompeu esses jovens? Foi Deus que corrompeu os seus filhos? Foi Deus que corrompeu a vida de Caim? Foi Deus que corrompeu os filhos de Lia? Não foi Deus. Quem corrompeu Caim, quem corrompeu ali os filhos de Lia, foi elas mesmas. E os filhos rebeldes de hoje? É Deus também que está corrompendo? Não, não é Deus. E isso é partido de quem? Da família, dos seus pais, e dessa condição que eles herdam. Olha só: foi o Senhor que corrompeu esses jovens? A profetisa Ellen White responde assim: não foi. Não foi Deus. Quem então realizou essa terrível obra? Os pecados dos pais não foram transmitidos aos filhos em apetites pervertidos e paixões? Aquele exemplo que eu dei aqui no começo do estudo, quando eu estava ali observando aquela cena, um menino de 12 anos praticamente, não lembro muito bem a idade do menino, mas eu deduzo que ele tinha mais ou menos essa idade. E quando eu fiz a pergunta para ele: mas o que aconteceu com você? Ele respondeu: é porque eu estava muito doido, eu estava muito louco, deu um vacilo e acabou tendo um moleque aí que nasceu. Agora passará a vida inteira pagando pensão, sofrendo, bem, não sabe perfeitamente o que vai acontecer com essa criança que colocou no mundo, mas um dia de ajuste de contas irá chegar, e Deus vai perguntar para você assim: o que foi que você fez com os filhos que eu te dei? Cadê as crianças que eu te dei como responsabilidade de trazer para mim? Ah, Senhor, se perderam todos eles. Qual tristeza será no coração e nos olhos do mestre? Pensa comigo. Os pecados, repito, os pecados dos pais não foram transmitidos aos filhos em apetites pervertidos e paixões? E não foi completada a obra pelos que negligenciaram educá-los segundo a norma dada por Deus? Tão certo como eles existem, todos esses pais serão examinados na presença de Deus. Todos eles um dia vão na presença de Deus. Eu dou o conselho baseado na palavra de Deus aos casais que querem se casar, ou então pensem em ter filhos. Eu direi esse conselho: não tenham filhos, ainda mais na condição no mundo como está. Deve pensar muitas vezes: se eu colocar um filho no mundo, eu estou trazendo uma responsabilidade para mim de ganhar aquela criança para o reino dos céus. Essa é a meditação que eu trago hoje. Tenho certeza que Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. E se a Bíblia é o meu manual de instrução, se a Bíblia é a minha regra de fé, então eu devo fazer dela o meu guia. Nesse mundo em que vivemos, só erra, só cai no pecado aqueles que realmente querem. Porque a palavra de Deus está aqui, e ela diz assim: examinai a Escritura, leia a palavra de Deus,
como é esse livro, que se você ler, colocar em prática, então você não vai errar, porque assim diz o Senhor. Amém? Eu quero convidar aqui à frente a irmã Laís. Ela irá cantar um hino para finalizarmos a nossa palestra de hoje. Na semana que vem, vocês estão convidados para vir à igreja. Vocês que estão em casa também, convide seus amigos, parentes e vizinhos. Vamos participar desse estudo, irmãos. Porque esse é um assunto aqui também da família, é um assunto que também traz também para mim e para você o selo de Deus vivo. E se foi revelado para nós que Deus ele vai permanecer onde está até que todas as coisas sejam restauradas. E um dos pontos também que Deus quer restaurar é a questão da família e do casamento.